Como fazer a conversão de um conjunto de pontos em uma geometria do tipo polígono? Esta é a dica que eu quero passar para você nesse vídeo. O meu nome é Anderson Medeiros e eu sou diretor da ClickGeo, cursos de geotecnologias. Se você já acompanha nosso canal há algum tempo, talvez já tenha visto um vídeo onde eu explico justamente este procedimento, a conversão de pontos para polígono. Só que foi utilizando versões mais antigas do programa, lá da série 2.14 e 2.18. Aqui nós vamos utilizar o QGIS na sua versão da série 3, mais especificamente o QGIS 3.4. Nas versões antigas do QGIS, da série 2.14 e 2.18, como mencionei, existia um plugin que fazia esse trabalho. Era o plugin Points to One. Só que para essas novas versões do QGIS, esse plugin não é mais compatível. Ele não existe mais para essas versões do programa. O que existe agora são duas ferramentas nativas do QGIS que você pode usar em sequência para converter esses pontos em polígonos. Primeiro nós fazemos a conversão de pontos para uma linha e depois essa linha ou linhas podem ser convertidas em um polígono só ou vários polígonos. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Você está vendo aqui na tela do QGIS uma área da cidade de João Pessoa que é uma reserva de Mata Atlântica. É a região que aqui nós chamamos de Mata do Buraquinho. Você está podendo perceber uma série de pontos, geometrias pontuais, são dezenas delas, que delimitam o que seria o polígono da Mata do Buraquinho. A nossa ideia é converter então esses pontos em um polígono para essa região. Para isso, você pode acessar o menu Processar e a opção Caixa de Ferramentas. Na caixa de ferramentas de processamento existe uma caixa de busca, onde você pode procurar por uma ferramenta que você deseja. Para esse exemplo de conversão de ponto para polígono, eu recomendo que você digite a palavra linha, porque aí já vão aparecer as duas ferramentas que nós vamos utilizar no procedimento. A primeira delas está localizada aqui em Criação de Vetor e a opção Pontos para Linhas. Você pode dar um duplo clique para que a ferramenta abra. Nessa janela que será aberta, você primeiramente tem que indicar qual é a camada que tem as feições pontuais. Nesse caso, você tem aqui a camada Limites, é o nome da camada que tem os pontos. Veja que depois você tem a opção de campo de ordenação. Para que serve isso? Imagine a seguinte situação. Vamos imaginar que esses pontos foram coletados a partir de levantamento por GPS. E quem estava fazendo o trabalho de coleta dos dados começou a coletar a partir desse ponto aqui, onde eu estou passando o mouse. Ele coletou um ponto, 2, 3, 4 e foi seguindo o sentido horário. Só que quando ele chegou, por exemplo, nesse ponto aqui, acabou o expediente, o funcionário foi almoçar e depois, quando ele retornou, ele não voltou para cá para seguir essa sequência, mas ele começou depois daqui, nessa outra extremidade, e foi seguindo a construção dos pontos, depois voltou para fazer essa outra parte aqui da região, até que ele concluiu o levantamento da quantidade de pontos que, na opinião dele, eram necessários para definir aquele polígono. O que vai acontecer se você utilizar o campo de ordenação como sendo o padrão, ou seja, não existindo nenhum campo de ordenação, você não utilizar essa ferramenta? O que vai acontecer é que os pontos vão ser unidos na forma de linhas, mas vão se cruzar. Por exemplo, ele vai seguir a sequência inicial. Quando chegar aqui, em vez de ele pegar o próximo ponto, ele vai vir para cá, que foi onde foi coletado o próximo ponto criado. Então, para que o programa saiba qual é a ordem em que os pontos devem ser unidos, você deve indicar um campo de ordenação, porque senão pode ser que ele não siga a ordem adequada. Isso você pode ajustar na tabela de atributos. Eu vou fechar aqui brevemente essa janela dos pontos para linhas, só para mostrar para você. Eu vou abrir aqui a minha tabela de atributos, botão direito, abrir tabela de atributos. E aqui você vai encontrar um campo onde tem numerado cada ponto com um sequencial, 1, 2, 3 e assim por diante. Você pode criar um campo ou editar semelhante a esse para fazer o seu procedimento. Agora sim, voltando aqui para a janela que eu já tinha aberto antes, só para continuar a explicação, também é possível você indicar um campo de grupo. O que seria um campo de grupo nessa ferramenta? Imagine que nesse conjunto de pontos você não quer formar simplesmente uma única linha, unindo todos eles e depois um único polígono.
mas você quer formar grupos de linhas que vão ser grupos de vários polígonos. Por exemplo, vamos imaginar que aqui seria uma linha entre esses pontos, depois uma outra linha unindo um outro conjunto de pontos e assim sucessivamente. Usando a ferramenta campo de grupo, você pode criar lá na tabela uma coluna onde vários pontos, por exemplo, tem um grupo 1, o outro seria grupo 2, grupo 3. Então, cada um desses grupos serão unidos em diferentes linhas e depois você pode convertê-las para diferentes polígonos. Nesse caso aqui, vamos trabalhar apenas com um único polígono. Por fim, você pode definir em que diretório o seu arquivo vai ser salvo. Pode ser um arquivo temporário, você não vai salvar ele de forma permanente no seu computador, ou então você pode salvar como arquivo permanente. Nesse caso aqui, eu vou deixar como um arquivo temporário. Afinal, o meu objetivo é que quando terminar o processo eu tenha um polígono e não simplesmente linhas. Então vou clicar aqui em executar, um simples clique, ele já realizou o processo, eu posso fechar. Eu vou desabilitar aqui mais uma vez a imagem de satélite. Você já vai perceber que a linha foi criada. Veja só, a linha ela não une o ponto inicial e o final, pelo fato de que se fosse fechado seria um polígono e não uma linha. E agora eu posso dar o próximo passo nessa atividade, que é converter essa linha em um polígono. Eu vou agora na opção que está aqui embaixo, geometria do vetor, especificamente onde nós temos linhas para polígonos. Está vendo aqui? Eu dou um duplo clique, indico qual é a camada que eu vou utilizar para converter. A camada linhas ficou com o nome de caminhos e posso indicar onde vai ser salvo o meu arquivo de caminhos. Pode ser uma camada temporária, eu posso clicar aqui e escolher salvar como arquivo definitivo. Vou colocar aqui na minha pasta com o nome de mata, que no caso é a mata do buraquinho aqui na cidade. Vou clicar em salvar e clicar em executar para realizar o processo. Em poucos instantes, ele gerou aqui o polígono, definindo aí o limite da minha área de interesse. Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês. Se você gostou, deixe o seu like e não esqueça de inscrever-se no canal para receber as próximas notificações de vídeos que nós formos publicar. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de tema para abordarmos num vídeo de conteúdo, fique à vontade para deixar o seu comentário. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.